Vamos lá, gente. Então, o que que acontece se eu uno agora as três capas, né? A gente vai ter o que a gente chama de ciclo de vida do dado. Então, o data lake completo e o ciclo de vida dos dados começam quando eu tenho a minha data coletada do meu fonte, né? Então, o que a gente chama lá de extração de dados. Então, eu tenho todos os dados que entram, passam pelas minhas capas, que a gente já viu como, né? A gente já desmistificou um pouco o que significa cada capa, cada zona. Eu tenho a zona Discover de transformação aqui, né? O nosso famoso sandbox. E, finalmente, os dados que são úteis saem para o consumo. Lembra que aqui tem a capa de consumo também. Então, tudo que entra, passa pelas capas, é consumido na zona Discovery e também consumido na ponta, o que a gente chama de dados úteis. Galera, isso é o ciclo de vida dos dados, tá? Mas aí vem a seguinte pergunta: e os dados que não utilizo? Porque nem tudo que entra, né? Porque eu vou colocar todos os dados aqui. O meu data lake vai ter tudo que minha companhia me brinda, né? De dado, que me dá de dado, que realmente tem utilidade no sistema fonte. Então, o que acontece com o dado que eu não utilizo, né? Então, os dados que eu não utilizo vão para um lugar que a gente chama de data fria. Por quê? Porque lá é mais barato, mas tem uma consequência, é mais lento quando eu quero resgatar esses dados, né? Mas compensa, galera, porque toda a tecnologia tem um lugar de data fria, que a gente chama aqui, a data que a gente não utiliza. E é muito mais barato, confia em mim, é muito, muito mais em conta do que você guardar a data dentro do seu data lake. Claramente tem a desvantagem que é mais lento. Toda vez que você precisa recuperar esses dados, você vai ter que esperar até que esses dados voltem para dentro do seu data lake, mas compensa a espera porque realmente é muito mais barato. Então vamos lá. O que torna o dado importante para a gente é justamente a utilização dele desde que ele entra, quando ele passa pelas capas, né, que a gente chama de data lake, aqui é capa 1, capa 2, capa 3, e até o momento que ele sai, até ele ser útil para mim. Tá? Se ele não é mais útil, eu tenho que mandar ele para data fria. E isso, galera, que a gente chama de ciclo de vida dos dados com as capas unidas. Quando eu tenho lá o meu data lake, o meu data mesh, você está falando de data mesh, você vai ter vários nodos e cada nodo vai representar uma consulta, um domínio dentro do seu data lake. Esses domínios, eles vão ter meio vida própria, mas o dado, ele sempre vai ter a mesma vida, né? Ele entra e é consumido, passa pelas capas, obviamente, e é consumido. Quando ele deixa de ser útil, né, ele vai para data fria. Dependendo da legislação do país, você tem que armazenar hasta 5 anos, até 10 anos, até 15 anos e assim por diante. Né? No Brasil, aqui, eu acho que para documento bancário são 5 anos e para documento fiscal são 10 anos, se eu não me engano. Tá? Mas aí tem que dar uma verificada porque realmente eu não tenho certeza. Então, gente, esse é o ciclo de vida do dado e as capas unidas. Quando eu uno tudo isso num único fluxo de dados, eu chamo de ciclo de vida dos dados. E os dados que não me servem mais vão para data fria, certo? Vamos lá, vamos para a próxima aula.